Vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero falar de uma coisa muito importante que às vezes o ser humano não consegue entender. Às vezes o ser humano tenta encontrar explicações para isso, né? Uma coisa que a gente precisa entender em relação à nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela não precisa de explicações. Não precisa de explicações. Vida com Deus é para ser vivida e não explicada. Às vezes a gente tenta descobrir algumas coisas, a gente tenta entender algumas coisas e está dentro do âmbito da soberania de Deus. Por que Deus age dessa forma? Por que Deus trabalha dessa forma? E a gente precisa ser adultos suficientes. Quando eu falo adultos, eu estou falando em relação à maturidade. Precisamos ser maduros suficientes para entender que Deus não nos deve explicações nenhuma do que Ele faz ou Ele deixa de fazer. Ele é Deus, Ele é soberano. Entenda uma coisa, acreditando ou não acreditando em Deus, tendo fé ou não tendo fé em Deus, para Deus isso não altera nada em relação a quem Ele é. Ele continua sendo Deus. Então entenda que Deus age na nossa vida, trabalha em nosso favor, mas Ele não deve explicações. Isso precisa ficar muito bem claro. Ele nos ama profundamente, Ele deseja se relacionar conosco todos os dias. Ele ama esse relacionamento entre pai e filho, pai e filha. Mas Ele não deve explicações nenhuma. Isso, como eu falei, está dentro do seu âmbito de soberania. Ele é soberano. Ele é rei. Ele governa todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. O nosso papel é confiar. O nosso papel é crer que o Senhor continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, independente das coisas que possam acontecer na nossa vida, boas ou ruins, Ele continua sendo Deus. E existe uma coisa que nos alcança todos os dias, que é a sua graça. É a sua graça. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Queridos, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Também precisamos ser adultos suficientes para entender que nós não merecemos nada. Eu confesso que às vezes eu olho pessoas postando coisas nas redes sociais, eu uso muito as redes sociais para espalhar o Evangelho, falar do amor de Deus, e eu me deparo com certas coisas que eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa pessoa? É um conceito errado que ela tem. Então, às vezes, ela posta alguma coisa que ela conquistou, alguma coisa que Deus a abençoou, e ela escreve assim, merecimento. Queridos, nós não merecemos nada. Grave isso. Nós não merecemos nada. Aliás, pelo fato de sermos pecadores, merecemos a morte. Porque Deus, na sua palavra, Ele deixa muito claro, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu não sei se você sabe, mas aquela cruz, onde Jesus Cristo morreu, onde Jesus Cristo foi crucificado, onde Jesus Cristo derramou seu sangue,
teve o seu corpo dilacerado, partido. Aquela cruz era minha e sua. Você sabia disso? Aquela cruz era minha e sua. Mas pela graça, pelo amor, ele se entregou de forma voluntária e morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida. Então você hoje está vivo, está aqui junto comigo nesse devocional. Daqui a pouco você vai ter o seu domingo para viver por causa da graça de Deus, do amor de Deus que nos alcança. E você precisa entender que a graça de Deus é um favor imerecido, benevolente da parte de Deus. É um favor espontâneo, amoroso. É a manifestação do amor de Deus por nós. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos mantém de pé. E pode estar certo de uma coisa, você precisa ter uma certeza, uma convicção sobre isso. Deus nunca te levará a algum lugar onde a graça dele não possa te cobrir. Qualquer lugar que você for no mundo, a graça de Deus estará sobre a sua vida. É pela graça que acordamos, é pela graça que eu estou aqui, falando, ministrando ao nosso coração. É somente pela graça, não tem a ver comigo. É pela graça de Deus. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É isso que a graça de Deus faz em nós. Nos aperfeiçoa, nos amadurece a cada dia, nos faz ser pessoas melhores a cada dia, confirma a presença do Senhor, o seu amor em nós e nos fortalece a cada dia. Entenda, é pela graça de Deus que somos sustentados todos os dias. Então, queridos, precisa ficar muito claro isso. Nós não merecemos nada. Tudo que somos, tudo que temos, é pela graça de Deus. É pelo amor de Deus. Não é questão de merecimento. É questão de amor e graça. Sabe, queridos, é natural após um tempo de luta, após um tempo de batalha, ficarmos fracos. A rotina da vida, ela nos cansa, é natural. O dia a dia, as batalhas da vida, as demandas da vida, as questões da vida, elas nos cansam. E como eu falei, nós temos o cansaço físico, que é aquele que resolve com uma boa noite de sono. Mas temos o cansaço da alma, do espírito, que só é resolvido pela graça de Deus, pelo amor de Deus que nos alcança a cada manhã, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas é nos momentos de luta, é nos momentos da crise, é nos momentos onde não entendemos o que está acontecendo, como eu falei, Deus não nos deve explicações nenhuma. Ele é soberano. Mas é nesses momentos que a gente precisa trazer na memória que fomos criados por um Deus eterno. Entenda isso, eu e você fomos criados por um Deus eterno. Um Deus eterno que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Entenda que você é filha, você é filho de um Deus que pode todas as coisas. E pela tua graça, nós vencemos todos os dias.
Olha para trás, olha, faz uma retrospectiva na sua vida. Quantas coisas você já viveu, quantas coisas você já passou, quantas coisas você já enfrentou, quantas coisas que te desesperou e você achou que não ia vencer, e hoje você está aqui, mais um dia, de pé, acordado, acordada, ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada no seu coração. Isso tudo é por causa da graça de Deus que te fez chegar até aqui. Te fez chegar até aqui. Em nossa vida cristã, podemos sim, devemos contar todos os dias com a sua maravilhosa graça. Com a sua maravilhosa graça. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que essa graça nos proporciona. Essa graça que nos cobre, que nos enche do grande amor de Deus por nós. Sabe, queridos, é muito bom se sentir amado. Eu não sei se você sente que é amada por Deus. Eu não sei se você sente que você é amado por Deus. Porque Deus te ama profundamente. Ele é capaz de mover os céus e terra ao seu favor. Isso é graça. Isso é graça. E a primeira coisa que a gente precisa entender é por que a graça de Deus está sobre nós e o que ela nos proporciona. A primeira coisa, esse Deus de toda graça nos ajuda a enfrentar as tribulações da vida. As tribulações da vida, elas são inevitáveis. Elas chegam. Elas chegam. É uma realidade, elas acontecem. Faz parte da jornada da vida. Faz parte da jornada que temos, que caminhamos. É no momento da tribulação, é no momento da luta, que devemos nos humilhar diante de Deus e pedir para Deus socorro. Falar para Deus que pela força humana nossa, não somos capazes de resolver. Olha o que Pedro nos diz no capítulo 5 da sua primeira carta, versículos 6 e 7. Olha o que ele diz. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido, para que Ele faça você vencer no tempo devido. E toda tribulação, toda luta, toda crise humana, ela gera em nós ansiedade, medo. Mas ele não termina o versículo aqui, olha só. E ele diz, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como eu falei, para você fazer uma retrospectiva da sua vida até hoje, e você vai perceber que Deus tem cuidado de você. Então a graça de Deus nos ajuda a enxergar as demandas e as questões da vida de outra forma. A questão não é se temos ou não temos que enfrentar os problemas da vida. Temos que enfrentar os problemas da vida. Eles estão aí para serem enfrentados e vencidos. A questão é como reagimos a esses problemas. E a graça nos faz reagir de forma poderosa, lançando sobre Deus a nossa ansiedade, tendo a certeza de que até aqui Ele cuidou de nós e continuará cuidando. Sabe, queridos, Deus Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Entenda que tudo que é importante para você,
tudo que é importante para você é importante para Deus. E essa graça manifesta do Senhor sobre nós nos faz vencer a cada dia. Merecemos vencer? Não. Como eu disse desde o início desse devocional, nós não merecemos nada. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que realizamos em Deus é fruto da sua graça. E vencer as tribulações da vida, os problemas, as demandas, as questões, é só pela graça de Deus. Como eu falei, eu estou aqui hoje de manhã, só pela graça de Deus. Você está aí do outro lado, acordado, acordada, só pela graça de Deus. É a graça de Deus que renova em nós todos os dias as suas promessas, o seu amor por nós. Então a primeira coisa que a graça nos proporciona é crescer a cada dia, de vitória em vitória. O dia de ontem, ele já foi vencido. Aí você vai falar, mas pastor, como é que eu sei que o dia de ontem foi vencido? Porque hoje você acordou. Se você acordou hoje, é porque o ontem foi encerrado, foi vencido. De repente não foi da forma que você gostaria que fosse. Mas o novo dia chegou. E quando chega um novo dia, chega uma nova oportunidade. Chega um novo recomeço. Chega um novo amanhecer. E a graça de Deus continua sobre nós. Amém? Segunda coisa que a graça de Deus nos proporciona: crescer e amadurecer a cada dia. É pela graça de Deus que nos tornamos pessoas melhores. É por esse favor imerecido sobre nós que nos faz pessoas boas. Queridos, entenda uma coisa. Você é bom. Você faz coisas boas. Você ama o próximo, se preocupa com o próximo. Você ajuda as pessoas por causa da presença da graça de Deus sobre a sua vida, por causa da presença de Deus sobre a sua vida. Se você viver fora do centro da vontade de Deus, se você não vive mais na presença de Deus, você se torna uma pessoa amarga, egocêntrica, egoísta, porque isso é o fruto da nossa carne, do pecado humano. Mas como a graça de Deus nos cobre, nos alcança todos os dias, a cada dia que passa, nos tornamos pessoas melhores. Entenda que hoje você deve ser melhor do que ontem. E é a graça de Deus que aperfeiçoa em você esse amadurecimento. Eu louvo a Deus a cada dia, porque hoje eu sou um Fernando melhor do que ontem, melhor do que os outros dias que passaram na minha vida. E eu pretendo, pela graça de Deus, amanhã, se o amanhã chegar, ser uma pessoa melhor do que hoje. Procure crescer a cada dia. Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo nos diz o seguinte: que devemos viver um dia de cada vez. Devemos viver um dia de cada vez. E viver um dia de cada vez é entender que o que foi já passou. O passado já não nos pertence mais. Entender que o futuro está nas mãos de Deus, o futuro pertence a Deus. E Ele está preparando um futuro maravilhoso para mim e para você. Mas o hoje está acontecendo. O hoje está sendo a nossa vida e a nossa existência atual. Como eu falei uma vez, agora são 6h27 da manhã. É agora que eu e você estamos existindo. É agora que eu e você estamos vivendo. E devemos aproveitar esse momento que daqui a pouco vira passado, da melhor forma possível, procurando crescer a cada dia.
E Paulo deixa claro isso quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, capítulo 4, 3, ele diz: viver um dia de cada vez, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos juntos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Deus, que eu e você a cada dia nos tornemos semelhantes a Cristo, em sua plenitude, agindo como Cristo, falando como Cristo, pensando como Cristo, amando como Cristo, vivendo como Cristo. Esse é o maior desejo de Deus para a nossa vida, que sejamos realmente cristãos. O que é ser cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. E eu te pergunto, você é cristão? As pessoas olham para você e enxergam você Cristo? As pessoas olham para você e dizem para você: ei, você tem algo diferente. Você tem algo diferente em você. E você, com muita alegria e graça, diz: é Cristo em mim. É Cristo em mim. E Paulo, de uma forma peculiar, cheio do Espírito Santo, ele diz que a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, é que alcancemos essa unidade da fé. Por isso que a gente precisa caminhar junto. Por isso que eu preciso de vocês. Ontem eu não tive como fazer o devocional. Como eu falei, eu fui para um treinamento muito cedo em São Paulo. Saí aqui da cidade que eu moro às 5h30 da manhã. Eu tinha um treinamento para fazer em São Paulo. E confesso que eu senti falta do devocional. Por quê? Porque eu preciso de vocês, eu preciso caminhar junto. Lá eu estava com outras pessoas também, numa unidade de fé. Esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve caminhar junto. A cada dia, na graça, no conhecimento de Deus. E isso nos faz chegar na maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse é o nosso objetivo a cada dia. Olha, esse mesmo Paulo, na sua carta aos Efésios agora, capítulo 4, o versículo diante, a gente leu o 4:13, agora vamos ler o 14 em diante. Paulo continua escrevendo o seguinte: o propósito da nossa jornada é a cada dia é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento novo de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que nos induz ao erro. Antes, seguindo na verdade, no amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, nós, somos ajustados e unidos pelo auxílio das juntas e cresce e edifica a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu não sei se você sabe, você tem uma função no reino de Deus. Eu tenho outra. O seu vizinho tem outra, o seu amigo de igreja, ou sei lá, de comunhão tem outro. Todos nós dentro de um mesmo corpo, onde a cabeça é Cristo. Nós somos seus membros. Temos a nossa função. Somos ajustados, unidos com Cristo para crescer a cada dia. Queridos, a minha oração nesta manhã é que você tenha o desejo, o anseio de crescer a cada dia. Ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom namorado, uma boa namorada, um bom filho, uma boa filha, um bom cristão, uma boa cristã. Amém, Ariete. Obrigado, querida. Louvado seja Deus por isso. Eu careço das orações de vocês, confesso. Estar aqui todo dia às 6 horas da manhã não é tão simples assim, né? Mas é pela graça.
é pela graça de Deus que nos sustenta todos os dias. E o nosso desejo é que a cada dia venhamos a crescer juntos, caminhando juntos na mesma direção. Amém? Então a segunda coisa que a graça nos proporciona é crescer e amadurecer. Não sejamos mais como crianças que a qualquer momento mudam de direção. Tenha convicção da sua jornada, tenha convicção do seu caminho. Crie raízes em Deus. Porque com as raízes fortificadas, fortalecidas pela graça, você não balança mais por qualquer outra doutrina ou qualquer outro vento contrário aos seus princípios e valores cristãos. Amém? O propósito é que não sejamos mais como crianças, como disse Paulo, mas homens e mulheres maduros na fé, crescendo a cada dia, a cada dia. Terceira coisa que a graça nos proporciona. A primeira, ela nos ajuda a enfrentar as tribulações da vida. A segunda, ela nos ajuda a crescer e a amadurecer a cada dia. E a terceira coisa que a graça nos proporciona é triunfar sobre as aflições da vida. O que é triunfar? É vencer. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a sua graça que nos alcança nos faz triunfar, vencer a cada dia. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, mas toda luta que eu enfrento, toda batalha que eu enfrento, eu tenho uma convicção e uma certeza da vitória. Sabe aquela batalha que você entra e já sabe o resultado final? Eu tenho sempre essa sensação. Então, quando as lutas chegam, as batalhas chegam, eu fico muito tranquilo porque eu sei o resultado. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque a sua graça me faz triunfar sobre as aflições da vida. A sua graça nos faz triunfar, porque somos encorajados na fé, nos mantendo firme. Olha o que Paulo continua dizendo agora na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5, 7 e depois o 8. O 5, depois o 7, depois o 8. Por estarem unidos com Cristo Jesus, quando começamos a viver uma vida em Cristo, nos tornamos um corpo nele. Nos tornamos unidos a ele. E Paulo está dizendo aos Coríntios o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Nós fomos enriquecidos em tudo, ou seja, tudo que precisamos para triunfar, tudo que precisamos para vencer, tudo que precisamos para falar do amor de Cristo, tudo que precisamos para espalhar o Evangelho, tudo que precisamos de sabedoria que vem do alto para triunfarmos a cada dia, já temos. Não é que teremos, já temos, porque estamos unidos a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo: a mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. Nenhum dom espiritual. E Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Olha que fantástico esse versículo. Paulo está dizendo muito claro tudo o que precisamos para triunfar, para vencer, já temos em nós. Às vezes, queridos, a nossa oração não é respondida. É grave isso que eu vou te dizer. Às vezes a nossa oração não é respondida porque já temos aquilo que precisamos.
Na verdade, a gente está pedindo na oração aquilo que já temos. Então não tem por que Deus responder, porque já temos. Às vezes você fala, Senhor, me dá a tua graça, já temos. Senhor, me dá o teu amor, já temos. Senhor, me dá a tua misericórdia, já temos. A questão é você viver de acordo com aquilo que você já tem em Cristo. Paulo está dizendo, pelo fato de estarmos unindo a Cristo, temos tudo. Somos enriquecidos em tudo para enfrentar e triunfar na vida. Ah, queridos, quando essa chave mental vira, ela nos faz viver e entender a vida de outra forma. A vida fica mais leve, a vida flui melhor, porque entendemos que tudo que precisamos já tem. Tudo. Você precisa viver com essa consciência. Lembra quando Moisés teve um encontro com Deus através da sarça ardente? Ali Deus o chamou para uma missão muito difícil, que era libertar o povo do Egito. Agora, curioso é que tudo que Moisés precisava para executar a missão já estava na mão dele. Já estava na mão dele. Sabe, queridos, Deus, quando te chama para a vitória, quando Deus te chama para a vida, você já tem em você tudo aquilo que você precisa para executar aquilo qual o Senhor te chamou. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, o que você tem aí na sua mão? Moisés falou, um cajado, Senhor. Ele falou, é com ele. É com ele que você libertará o povo. Moisés já tinha na mão o que ele precisava. Já tinha na mão o que ele precisava para triunfar todos os dias. Saia daqui hoje desse devocional, querido, entendendo que tudo o que você precisa para viver triunfante, um dia de cada vez, sendo fortalecido pela graça de Deus, você já tem em suas mãos. Sabe, Cristo na cruz, ele disse, está consumado. Tetelestai no grego. Quando ele disse está consumado, ou seja, tudo que era para ser feito, por mim e por você, já foi feito. Então, queridos, entenda, você tem tudo, eu tenho tudo que precisamos para viver. Às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural. Às vezes a gente fica esperando uma sarça pegar fogo de novo. Às vezes a gente fica esperando o mar abrir de novo. Às vezes a gente fica esperando o maná cair do céu de novo. Não, isso já foi feito. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui. Deus é soberano. Ele pode agir da forma que ele quiser. Se ele quiser que caia o maná de novo sobre nós, irá cair. Se ele quiser abrir o mar que temos aqui hoje, ele abre, ele é soberano. Mas a questão não é essa. Não tem por que fazer de novo, porque já temos tudo o que precisamos. O milagre que precisamos. Amém? E a quarta coisa, para finalizarmos esse devocional,
que a graça de Deus que está sobre nós nos proporciona é que nos faz caminhar a cada dia rumo às suas promessas. Deus tem promessa para a sua vida. Se você não sabe disso, hoje você está sabendo. Deus tem promessa para a sua vida. Por mais que você não entenda, por mais que você não enxergue, por mais que você não... Deus tem promessa para você. E a maior prova disso é que você acordou. Porque quando nos acordamos é porque Deus diz, as minhas promessas continuam de pé. E a cada dia, pela sua graça, caminhamos na direção das promessas de Deus. E através dessa jornada você terá experiências maravilhosas com Deus. Nessa jornada Deus te guarda, te protege, te livra. Quantos livramentos você teve ontem, por exemplo, que você nem percebeu? Quantos livramentos você teve para estar aqui hoje de manhã, às 6 horas da manhã, e você nem percebeu? Quantos livramentos eu tive quando eu fui para São Paulo e voltei ontem e não percebi? Isso é a graça de Deus. Olha o que Isaías 43, capítulo 2 e 3, versículo 2 e 3, desculpa, capítulo 43, nos diz. Grave essa palavra no seu coração. Porque isso é o que a graça de Deus proporciona. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa, pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu sou. Isso é graça. Ele nos livra das águas profundas, rios profundos do fogo. As chamas não nos queimam. Vencemos a cada dia pela sua graça, pelo seu amor sobre nós. Sobre nós. A graça de Deus é tremenda. A graça de Deus nos liberta. A graça de Deus nos mantém de pé. Queridos, eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês o mesmo versículo que eu li no início, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de havido padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará na jornada da vida, vos fortalecerá. Isso é graça. É pela graça de Deus que vivemos todos os dias. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar nesta manhã com você. Entenda que tudo que você precisa, pela graça de Deus, você já tem. Que Deus possa nos fortalecer, nos encorajar, nos fazer continuar todos os dias, vencendo de glória em glória a cada dia. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que essa palavra seja uma fonte de esperança para o nosso coração. Que esta palavra venha produzir frutos do entendimento em nós. E que possamos viver plenamente na graça de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença nesta manhã.
com o nosso coração cheio de gratidão e alegria, pelo fato do Senhor nos acordar e nos trazer na Tua presença. Pai querido, não existe lugar melhor para estarmos do que viver a Tua presença em nós, de vivermos no centro da Tua vontade. Senhor, obrigado pela Tua palavra. É verdade que nós não merecemos nada, nada, mas pela Tua graça temos tudo o que precisamos. Pela Tua graça somos salvos. Pela Tua graça somos libertos. Pela Tua graça somos transformados a cada dia, crescendo e amadurecendo no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Ah, Deus, como é bom. Como é bom ouvir a Tua palavra e entender que é a Tua graça que nos faz vencer. É a Tua graça que nos faz triunfar a cada dia. É a Tua graça que nos faz falar do Teu amor e espalhar as boas novas do Teu Evangelho. É pela graça. Por isso, Pai, continua nos fortalecendo, continua nos dando sabedoria para continuarmos a vida. Ah, Pai, obrigado. Em nome de Jesus, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor estenda a Tua boa mão, os abençoe em tudo, que eles sejam fortalecidos, transformados, restaurados, e que eles possam viver plenamente um dia de cada vez, sendo sustentado pela Tua graça. Pai, visita cada um agora de forma íntima, profunda. Visita a família, a casa, os negócios, os filhos, que eles possam a cada dia viver na Tua presença. Obrigado, Pai, os livra do mal, os guarda do maligno, que eles possam triunfar a cada dia na Tua presença. Obrigado, Pai. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que a Tua presença, como está aqui, seja real na vida deles. Que eles possam realmente serem abençoados com esta palavra. E que eles possam realmente colocar em prática tudo o que eles ouvirem aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Esta palavra seja vida no coração de vocês. É pela graça. É pela graça. Amém?